Teste, som. 1, 2, teste. Ok? Som. Aumentar? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão iniciando mais um mês debaixo da bênção do Senhor. E hoje também, irmãos, é a Santa Ceia. Culto muito importante. E nós queremos louvar a Deus por este momento de estarmos aqui começando mais um mês debaixo da bênção do Senhor, adorando a Ele, bendizendo ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Querido, quem pode, fique de pé em nome de Jesus. Se você tiver uma limitação, pode ficar sentadinho adorando a Ele, porque Ele vai receber do mesmo jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. De novo, Jesus, em tua presença, Jesus, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois
um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a... Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, aleluia. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Pode dar um retorninho aqui agora, Arminio? Só dar um retorno. Queridos, nós queremos ofertar esse culto hoje em ação de graça, pastor Luciano, pela vida da Joyce. Pela vida da Joyce, do Wesley Barbosa. Pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. A Joyce, ela estava até esses dias acamada, de repouso absoluto. E nós oramos, a igreja orou. E hoje nós podemos ver o que Deus fez na vida dela. Estava com descolamento da placenta, está de bebê. E em nome de Jesus, esse bebê vai vir com muita saúde, debaixo da bênção do Senhor, Lelei. Então nós queremos ofertar a Deus esse culto em gratidão ao Senhor, tá, Joyce? Pela sua vida e pela vida da sua família. E será uma família sacerdotal em nome de Jesus. Por isso vamos ler o Salmo 103. A palavra do Senhor nos diz aqui no Salmo 103. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 103, que vai dizer aqui, tem no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia, no telão que vai estar daqui a pouquinho posto. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O 2. Vamos ler o 2 novamente. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Querido, toma seu assento. Melhor, vamos orar, né? Nós oramos, pastor? Nós oramos? Oramos não, né, meu pastor? Então vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Damos graças ao teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Pai, nós estamos aqui no primeiro dia desse mês, também para participar de um culto de gratidão a Ti, de louvor, de adoração, onde logo mais iremos participar, meu Pai, desse grande cerimonial, a Santa Ceia do Senhor. E também para agradecer a Deus pela grande manifestação da Tua graça sobre a vida da nossa irmã Joyce, sobre a vida do Wesley. E profetizamos que o Senhor nunca perdeu o controle. Pai,
abençoe cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Meu Deus, muito obrigado desde já por aqueles que já se encontram neste lugar para adorar o teu nome, por aqueles que estão chegando, muitos enfrentando o tempo, mas não abrindo mão de te adorar. E os que estão em casa, Senhor, abençoa também aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. O Senhor sabe a razão, o motivo. Que a bênção do Senhor possa ser ministrada sobre todos aqueles que estão acompanhando esse culto e que irão acompanhar depois. Em nome de Jesus, amém. Querido, agora sim pode tomar seu assento, obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Wellington. Graças a Deus está conosco aí. Mais uma vez para juntos. Está a família também, pastor? Somente o Senhor, né? Deus abençoe a vida do pastor Wellington. Nosso pastor lá de Guriri, que também, segundo vice-presidente do nosso campo de Madureira de Nova Venécia. Queridos, eu quero nessa noite saber se porventura existe alguém que está nos convidando, que está nos visitando nessa noite. Se tiver alguém que visita, dá um sinal com a tua mão, para que possamos te conhecer. Deus te abençoe, meu querido. Receba o nosso abraço lá atrás também. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido. Todos aqueles que nos visitam, recebam o nosso abraço. E a igreja, melhorou, hein? Abriu o retorno aqui agora. E a igreja, juntos vamos dizer, sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e fique com a gente. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, graças a Deus, iniciando mais um ciclo, mais um mês. E para a honra e glória do nosso Senhor, o pastor Lucenildo vai falar isso melhor do que eu. Deus, de uma maneira sobrenatural, tem feito grandes coisas neste lugar. Nós temos visto a mão de Deus sustentando a vida daqueles que decidiram e acreditaram que Deus é o Deus da provisão, que é o Deus do cuidado. Pessoas que têm investido na obra missionária como nunca investiram, irmãos, e têm visto o resultado de maneira sobremodo excelente sobre as suas vidas. Louvado seja Deus por você. Nós estamos ainda, como você pode ver, está aqui na fase, estamos aguardando o arquiteto, né, meu pastor? Trazer todo o projeto para darmos continuidade aqui, só falta esse fundo, e terminar alguns detalhes. Mas Deus abençoe você, querido, que tem de forma voluntária nos ajudado nesse projeto, que foi uma atitude emergencial de reformar esse teto. Também você que tem socorrido a obra missionária e não tem parado de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós iremos fazer uma leitura aqui rápida da palavra, e esse versículo está registrado no Salmo 23, muito conhecido. Só para você, só no primeiro versículo. Enquanto isso, você que trouxe a tua oferta, teu dízimo, você pode já se preparando aí, que nós vamos servir ao Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. Enquanto isso, Juninho, cadê o... Prepara aí um louvor, tá bom? Para adoração, já com o ministério de louvor. Já pode pegar a sequência. Queridos, e lembrando, você que está participando da oferta do forro, o seu envelope fica lá atrás. Então, se você quiser pegar já ele hoje, já pegue, para que você possa, sim, dar continuidade à sua mensalidade, à sua parcela, para que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir com o nosso compromisso que fizemos de pagar essas parcelas, e o nome do Senhor, eu tenho certeza, já está sendo honrado e glorificado na tua vida. Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará. Nada te faltou durante esse mês de outubro, nada faltará nesse mês de novembro, nada faltou esse ano, não vai faltar 2021, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Que possamos, queridos, entender que quando nós estamos comprometidos na fidelidade, Deus, Ele abrirá a janela dos céus e derramará sobre nós bênçãos sem medidas. E eu quero te convidar nessa noite, querido, em nome de Jesus, a você que não tem, talvez,
sido fiel através desse propósito de dizimar na casa de Deus. Talvez por algum motivo você parou de dizimar, por alguma razão você parou de ofertar na obra missionária. Eu quero te pedir, segundo o que diz a palavra de Deus, o Senhor é o teu pastor. Nada faltou na tua vida, não vai faltar hoje nem amanhã. Então, não saia da fidelidade. Porque o que mantém as bênçãos de Deus sobre nós é as misericórdias dele. E eu tenho certeza que quanto mais a ele somos fiéis, mais veremos a mão dele agir em nosso favor. Você que trouxe a tua oferta, teu dízimo, vamos orar e apresentar diante do Senhor neste momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que a janela dos céus continue aberta, ó Deus. Que a janela dos céus continue aberta sobre a igreja do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa confiança está somente no Senhor, ó Pai. Do Senhor que vem todas as nossas provisões. E nós sabemos, ó Pai, que quando perdemos algo, ainda que pareça não ter uma explicação, mas o Senhor sempre entra com a restituição. Eu creio que haverá restituição, restauração, se porventura alguma coisa se perdeu, porque o Senhor é aquele que nos surpreende. Espírito Santo, eu quero clamar junto com a tua igreja, junto com os nossos pastores, e profetizar que pela fé haverá, meu Deus, um mês de bonança, um mês de prosperidade, um mês de colheita, meu Pai, não só nas finanças, mas também na família. Haverá salvação, haverá, meu Pai, prosperidade do Senhor em nossas vidas e em nossas famílias, ó Pai. Visita o comércio dessa cidade, visita, meu Deus, cada um dos teus filhos, e que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor, o Deus da nossa provisão. Abençoe, meu Pai. É assim que nós oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Declara ao Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declaramos a ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Se colocar de pé no seu lugar, se levante para juntos adorarmos a presença do Senhor neste lugar. Te adoramos, Deus, e dizemos aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
declaremos a Ele. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Para todos sempre, pelos séculos dos séculos, Deus, declaramos que Tu és santo. Tu és o único merecedor de toda adoração, ó Deus. Estamos aqui na Tua casa, ó Pai, relembrando o Teu sacrifício, celebrando a vida, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, trazendo à memória, ó Pai, o preço que foi pago na cruz do Calvário pelas nossas vidas, com a esperança, ó Pai, de que muito em breve estaremos contigo nas mansões celestiais, contemplando a Tua face, podendo ver o Teu rosto, ó Deus. Por isso estamos aqui reunidos, com coração grato, para declarar a Ti: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos juntos declarar a Ele. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vestido do arco-íris, Sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Você pode tirar esses momentos para adorar ao Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Rendemos graças ao teu nome, ó Pai. Aleluia, Jesus. Santo, Santo, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Pega a tua voz e declara a Ele que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Você pode dizer isso? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
ressuscitou. Obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo acesso à tua presença, Deus. Te exaltamos, rendemos graças a ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Que bom estar aqui novamente com os amados. Este dia gostoso. Quero que você abra sua Bíblia comigo. João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Agradecer mais uma vez ao convite feito pelo pastor Valdeni, o pastor Lucenildo, para estar aqui com os irmãos. E nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32, um dos textos mais conhecidos da palavra. Diz assim, na minha versão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Eu vou ler ali, irmãos, para poder ficar com uma versão igual a de vocês. Gostaria até de pedir aos irmãos que puderem se colocar em pé mais uma vez. Vou recomeçar aqui no 32 e seguir até o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Feche os seus olhos. Pai de amor, que o teu nome seja exaltado e que tua palavra, ó Deus, venha ao encontro de corações sedentos, de corações famintos, ó Deus, pela revelação do Senhor, por aquilo que o Senhor tem a ensinar, pela tua instrução que nos liberta, que nos livra, que dirige os nossos passos, que guia, ó Deus, as nossas vidas. Nós queremos agora, ó Pai, nos alimentar desta palavra, ó Deus, deste maná celestial. Fala conosco, ao que pedimos, ó Deus, mais uma vez, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Aleluia. Amados, a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade dos filhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes, as pessoas nos questionam sobre uma suposta falta de liberdade que o cristão tem. Ah, o cristão não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O cristão é cheio de regras, de deveres. E na verdade, se nós formos parar para pensar, nós temos alguns critérios, sim. Mas sabe, eu tenho meditado muito sobre como as pessoas acabam muitas vezes não pensando que elas seguem regras para tudo na vida. O governo pode impor normas, inclusive diretrizes como as que estamos seguindo, de afastamento social, de isolamento, necessário. O governo pode impor sobre nós impostos, taxas e qualquer coisa que queira. Se o governo, se o Estado não disser que alguém nasceu através de uma certidão de nascimento, essa pessoa não existe, não é verdade? Se o Estado não der uma certidão de óbito, essa pessoa não morreu, para a força da lei, para os dispositivos legais, enfim, nós somos
todo o tempo cercado por todo tipo de normas, regras, leis, diretrizes, e nós muito poucas vezes reclamamos disso. Talvez quando há um impacto pessoal, nós até reclamamos de alguma coisa. Mas as pessoas olham para nós e acham que nós cristãos vivemos sob muitas regras, muitas normas, e que nós então não temos liberdade. Nós somos tolhidos da liberdade. Eu quero te falar uma coisa: não existe liberdade absoluta na vida humana em nenhum aspecto. Você não é totalmente livre para fazer o que quer em nenhum aspecto do convívio social. Você pode pensar até que tem alguma liberdade absoluta em alguma área, mas se você for parar para pensar, não. Você vai esbarrar em algum tipo de dispositivo que não permite que você faça o que queira. E você vai me dizer assim: por que você está falando isso, pastor? Para que nós deixemos de ilusões e utopias em relação a viver em sociedade. Viver em sociedade requer que nós obedeçamos, sim, a muitas regras, e isso não é mal. E que nós também não aceitemos a acusação de outras pessoas acerca da nossa vida, como se nós não tivéssemos liberdade, justamente porque nós abrimos mão, nós fazemos a abstenção de algumas práticas que outras pessoas fazem. Eu quero te advertir que isso é apenas a introdução. O cerne dessa palavra não é isso. O cerne dessa palavra não é isso. Mas eu quero colocar em perspectiva, primeiro, que nós somos livres, sim, dentro de certa medida, no aspecto humano. Nós somos limitados porque o ser humano, em pleno uso da sua liberdade, isso é uma ilusão. É ilusão. Do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, nós temos limitações e precisamos obedecer a elas. É necessário, é importante para a nossa vida em sociedade. Assim, quando alguém fala que eu não posso isso, não posso aquilo, e acha que o ser cristão e o viver a fé cristã é um conjunto de normas e regras e práticas, eu quero te falar uma coisa: muitos cristãos pensam assim. Muitos cristãos pensam que ser cristão é não fazer certas coisas. Ser cristão é abrir mão de muitas coisas prazerosas da vida. Muitas pessoas pensam que ser cristão é um peso, é difícil, justamente porque tem que seguir algumas regras e diretrizes. E eu quero te falar uma coisa. Jesus afirmou aqui nesse texto: aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Aquele que comete pecado se torna escravizado por este pecado. E quando você simplesmente pensa nisso, o fato é, não é se o pastor ficar sabendo, não é se a esposa ou o esposo ficar sabendo, não é se seu filho acabar vendo, não. É alguém que peca, torna-se servo do pecado. Torna-se servo do pecado. Porque alguém pode dizer: por que eu deveria ser livre? Por que eu deveria receber liberdade? Qual é a liberdade dos filhos de Deus? Qual é a liberdade que o filho de Deus tem? Se ele não pode beber, não pode fumar, não pode prostituir, não pode isso, não pode aquilo? Qual é a liberdade que nós temos? Quando Jesus falou sobre isso com alguns religiosos, e aí fique atento ao pensamento religioso, a mentalidade daquelas pessoas é: nós somos filhos de Abraão, ponto final, isso basta. Se somos filhos de Abraão, não obedecemos a ninguém, não respeitamos a nenhuma outra lei, respeitamos a lei mosaica, e nós somos livres porque nós nunca servimos a ninguém. O pensamento religioso deles era um pensamento tão cego que naquela época a Judeia tinha sido já escravizada por Roma. Eles já eram todos escravos de Roma.
Então eles serviam sim. Eles deviam obediência ao imperador. Eles tinham que pagar impostos e tributos. Então eles eram sim, de certa forma, do ponto de vista humano e social, eles eram pessoas que estavam sob o jugo do Império Romano. Mesmo assim se achavam livres. De tal modo que eles questionaram a Jesus: nós não servimos a ninguém, como dizes que nós devemos ser livres? Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Não é o seu nome escrito no rol de membros de uma igreja que vai definir quem você é em Deus. Não é o seu nome escrito no rol de membros desta igreja que vai definir quem você é em Deus. Porque a mentalidade daquele povo era: nós somos aqui contados como povo eleito. Pronto. Somos contados como povo de Israel. Você está falando com judeus. Ei, acorda. Você é um judeu falando com judeus. Então nós somos livres. Jesus falou: quem comete pecado não é livre. Quem comete pecado é escravo. Então seja eu quem for, seja você quem for, se nós vivemos a prática do pecado, como estilo de vida, nós estamos escravizados, estamos dominados por prazeres, por desejos, por pecados, pelo que quer que seja, nós somos escravizados. Mas chega um momento na vida de cada homem e cada mulher em que ele tem a oportunidade de conhecer aquele que pode libertar. E eu quero falar sobre esta palavra, amados, porque muita gente tem repetido esse versículo irrefletidamente, até sem saber o que significa. Obviamente não entre o povo de Deus sabe o que essa palavra significa. O povo de Deus conhece essa palavra, medita. Mas muitas pessoas repetem isso e questionam essa verdade. Que verdade é essa? E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus depois disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A manifestação da verdade aqui não é a verdade filosófica, não é a verdade intelectual, mas a manifestação de Cristo em carne, a manifestação de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade é a manifestação de Deus na terra, andando com os homens. A verdade é a manifestação de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. A verdade é a manifestação da graça. Não é algo que você aprende, não é algo que você entende, não é algo que você aprende sendo mentoreado. É um contato pessoal com Deus, é uma vida pessoal com Deus, é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus, e que só pode ser aberto quando o Espírito Santo toca o coração, quebra as cadeias e traz alguém para perto de Deus. Então não é um ato religioso de intenção humana de ser bom, irmãos. Conhecereis a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Por isso no versículo 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não deixa isso solto. Não é conhecer uma doutrina. Irmãos, conhecer, por exemplo, a doutrina evangélica ou a doutrina cristã é importante. Por uma questão de diretrizes para a nossa vida, sim. Mas há pessoas que conhecem a doutrina cristã e conhecem muito bem e nunca se converteram. Há pessoas que leram a Bíblia inteira de capa a capa e nunca se converteram. Há pessoas que já andaram pela seara do Senhor durante muito tempo e se perderam. Porque de fato não tiveram encontro com a verdade, não tiveram encontro com Jesus, não tiveram encontro com Deus em Cristo, não foram tocados por esta graça. Então, quando eu meditava sobre esta palavra, Deus me trouxe essa expressão: a liberdade dos filhos de Deus.
qual é a liberdade dos filhos de Deus? Você lê em Hebreus 2, se não me falha a memória, a partir do versículo 14, que ele se manifestou para libertar aqueles que com medo da morte andavam escravizados todo o dia. O medo escraviza. O medo da morte, por exemplo, escraviza. Então em Hebreus fica claro que as pessoas estavam sendo escravizadas pelo diabo, escravizadas por Satanás por causa do medo da morte. Pessoas escravizadas que precisavam de liberdade. Jesus, num dado momento, se levanta e diz que ele foi ungido para pôr os cativos em liberdade. Você entende isso? Porque pode ser, amado, que você esteja, e eu esteja, muito acostumado a ser crente. E às vezes, pastor, a gente se acostuma com o ser crente, vai ao culto, entrega o dízimo, faz oração para dormir, para levantar, ora pelas pessoas, intercede quando alguém precisa, socorre, faz isso, mas aos poucos isso pode se tornar apenas um ato automático. Eu quero te trazer uma coisa aqui muito séria nesta noite. Esta mesa é sobre a consciência de ser cristão. A consciência de que o Cordeiro foi morto, a consciência de que o sangue de Cristo foi derramado para pôr em liberdade os cativos. E eu e você andamos entre os cativos e fomos postos em liberdade. Então não vou ser escravizado pelo que alguém pensa sobre mim, ou sobre o que alguém pensa que eu deveria fazer, porque Cristo me colocou em liberdade. Cristo te colocou em liberdade. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Não quer dizer que não possa ser um acidente na minha vida, mas ele não tem poder e domínio sobre mim. Não tem mais poder e domínio sobre você. Então, quando você medita sobre este texto, você entende uma coisa: se o Filho liberta, você verdadeiramente é livre. Não sei se você entendeu. Se o Filho liberta, você realmente é livre. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Agora e para sempre. Será que acreditaram nisso, pastor? Eu sou livre, diga. Agora e para sempre. Eu quero te falar uma coisa: o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício vão. O sacrifício de Cristo não foi um sacrifício perdido. Deus não comete erros, amados. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as pessoas. Ele te chamou para a salvação por meio do Espírito da graça. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele te trouxe até a presença dEle. Ele não comete erros. Você pode ter falhado, você pode ter pecado esta semana, este mês ou até hoje mesmo, mas nesta noite você entende: se você for liberto por Jesus de Nazaré, este pecado não terá mais força sobre a sua vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade dos filhos de Deus, a primeira coisa é que o Filho de Deus recebe a libertação, ele não opera a libertação. Vou repetir isso. Você não opera a libertação, você recebe a libertação. Por isso Jesus falou assim: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Não é se vocês tiverem uma religião, não é se vocês forem zelosos da religião. Tudo isso é importante, ser zeloso do bem, a palavra de Deus diz isso. Ser zeloso do bem é importante. Ter compaixão é importante, perdoar é importante, mas eu quero falar da essência do que Jesus disse. Ele falou: se o Filho vos libertar. Então eu quero falar para você: um cristão não se torna um cristão porque ele quer. Não é uma questão da vontade. E se você estiver nos ouvindo hoje: eu não sei, eu não tenho vontade de servir a Deus. Ótimo. Nenhum de nós que está sentado aqui pode dizer que teve vontade de servir a Deus.
antes que o Espírito da graça estivesse operando no seu coração. Antes que o Espírito da graça estivesse movendo o seu coração, estivesse contristando o seu coração em relação ao pecado, estivesse trazendo a sua vida para perto de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o ser humano está morto em pecados e delitos, e quando ele está morto em pecados e delitos, Deus decide enviar o seu Filho para resgatar e ressuscitar este que está morto em pecados e delitos. Esta é a metáfora que Paulo usa. Paulo, quando diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos, e neste tempo Deus enviou o seu Filho. Quando você entende isso, eu quero que você pense. Alguém cai num poço que não precisa ser muito fundo. Talvez meio metro acima da sua cabeça. É até muito. E nem precisa ser muito largo, talvez 2 centímetros mais largo que seus braços e mãos. E com as bordas escorregadias. Você não sai de lá. Sozinho, você não sai de lá. Mas se alguém que não estiver neste buraco estender a mão, pode te tirar de lá. Você entende isso? Só que na cruz a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. É o que nós vamos celebrar aqui hoje, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Sabe o que ele fez? Ele não estendeu a mão. Ele poderia apenas estender a mão, mandar uma lei, mandar um decreto divino e acabou. Não. Ele pula dentro do buraco e fica no seu lugar. E oferece o ombro para você pisar em cima, para te tirar dali. E ele vai à morte. Porque aquele buraco de morte em que você fatalmente sucumbiria, dali você não sairia sozinho. Mas a Bíblia diz que pelo seu próprio poder ele ressuscitou. Então ele entrou no seu lugar porque ele tinha o poder de entrar naquele lamaçal de pecado sem se contaminar e sair dali. Mas você e eu não poderíamos. Porque nós só podemos receber a salvação de Deus e a libertação de Deus, cair neste buraco e ali ficar apodrecendo. Era o que era o destino do ser humano, mas Deus se compadeceu de nós e nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, não para nos dar a mão, mas para entrar e tomar o nosso lugar naquela morte. Por isso ele estava dizendo para aquelas pessoas: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Verdadeiramente vocês serão livres. Então eu quero te falar, o cristianismo é uma religião. O que Cristo veio fazer foi resgatar a humanidade através do sacrifício da sua própria vida em favor de cada um de nós. Não vamos misturar as coisas, porque há tantas formas de cristianismo e algumas tão distantes do que Cristo fez, que eu quero que você concentre a sua atenção em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua palavra, nas suas promessas. Ele prometeu que se ele libertasse, as pessoas seriam livres. E o que nós temos visto, amados, é andando por qualquer lugar, quando nós encontramos alguém que se encontrou com Jesus, nós sabemos que essa pessoa é livre. Não porque ela deixa de fazer algumas coisas, mas nós sabemos que ela é livre, porque o domínio do pecado não está mais sobre a vida dela. As amarras de Satanás não mais a prendem. Essa pessoa está livre. Eu gostaria nesta noite eu quero que você medite comigo então. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Se puder colocar aqui, me ajuda. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Amém?
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você se torna filho de Deus, em João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a virtude de serem feitos filhos de Deus. Aquele que é filho de Deus recebe o Espírito de Deus, e aquele que recebe o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Consequentemente, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Agora olha a sequência desse texto. Pode continuar, por favor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu quero que você entenda uma coisa, amado. Você não recebeu um espírito de temor, de escravidão, de medo, de pânico, de fobia, do que quer que seja. Você recebeu um espírito de adoção, de filho de Deus. E você então, quando diz Pai, você não fala uma palavra vazia de alguém que não é legitimamente filho. Você lança uma palavra de quem foi adotado por Deus. Você lança uma palavra de quem agora é filho de Deus. Você lança uma palavra de quem tem relacionamento com Deus. Quando você diz, Pai, eu estou aqui, o Pai ouve a sua oração. Quando você clama pelo Pai, você clama e você é filho. Não sei. Às vezes para nós que tivemos pai, mãe, conhecemos o pai e a mãe, pode ser difícil. Mas para uma pessoa que foi adotada e que recebeu o amor de uma pessoa que não foi necessariamente o genitor biológico, talvez essa metáfora seja ainda mais forte, talvez essa palavra seja ainda mais forte. Alguém que não tinha obrigação de te amar. Alguém que não tinha obrigação de cuidar de você, alguém que não tinha obrigação de te criar, resolveu entregar a sua vida e trazer a sua vida para dentro de casa e criar, e cuidar, e zelar, e tratar. Quem passou por isso sabe. Talvez nós não tenhamos noção. Mas o que esse texto diz é que nós não recebemos o espírito de covardia, nem de temor, para estarmos atemorizados, nem de escravidão. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Mas vamos continuar o texto. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ei, isso é mais importante. Uma vez, um colega de trabalho que praticava religião esotérica, e ele um dia me perguntou, você não tem medo, às vezes eu te falo algumas coisas, que isso abale suas convicções? Eu disse, não tenho não. Porque as coisas que eu falo são interessantes, elas podem ser interessantes. Deixa eu te falar uma coisa. Aí contei para ele assim, em coisa de 3 minutos, quem eu era antes de conhecer a Cristo e que caminho eu estava seguindo. Até o dia em que numa pregação, numa palavra, o Espírito da graça tomou conta da minha vida e me chamou para um concerto com Deus. E eu expliquei para ele. Depois que eu terminei de explicar, eu perguntei para ele assim, como você pode julgar a minha experiência? Aí ele disse assim, não é possível. Falei, então, a sua filosofia eu posso julgar, porque ela é externa. Você fala de coisas que você aprendeu. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi. E com essa experiência você não tem como tocar. Então a experiência de filho de Deus é algo tão pessoal, que ou você é filho de Deus ou você não é. E você é filho de Deus, você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que você é filho de Deus.
Uma vez, meu filho, quando era pequeno, ele tinha uns 3, 4 anos, e ele é bem diferente de mim, né? Ele é bonito. E aí, alguém brincou assim, pode ser até que fosse verdade, alguém estava querendo, mas não importa. Alguém brincou assim, esse aí não é seu filho não, hein? Eu falei, esse aqui? É. Rapaz, tem certeza? Eu falei, tenho. Porque ainda que não fosse filho biológico, ele tem meu nome. Eu o amo como filho, cuido dele desde que nasceu e pretendo cuidar dele até o resto da minha vida. A minha resposta para aquela pessoa foi aquela, não tinha mais o que falar. Então, amados, o Pai nos ama e Ele entregou o seu Filho em favor por nós e nos deu o espírito de adoção. Nós temos uma experiência com Deus quando o Espírito da graça vem e nos toma completamente e nos conduz para perto de Deus. Ele nos coloca, nos tira da escravidão e nos coloca em liberdade. Ele nos tira o espírito de temor e nos coloca um espírito de adoção. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O que mais nós precisamos nessa vida? O que mais? Quarta-feira eu preguei uma palavra na igreja, lá em Guriri. Depois, se alguém tiver curiosidade, ouça. Ficou na live da igreja. E eu falava sobre isso. Coisas terrenas. Todas as coisas terrenas são transitórias. Todas elas vão acabar. Pode ser que a dor que você está sentindo hoje, daqui a pouco acabe. Então nem a dor que você está sentindo é permanente. Ela vai acabar. O sofrimento vai acabar. Mas pode ser que a alegria também, o momento alegre, acabe. Porque tudo que é terreno acaba, mas o que é eterno permanece. Tudo que é terreno é transitório, mas o que é eterno permanece porque é gerado em Deus. Então a salvação foi gerada em Deus e foi comunicada a cada um de nós. Você e eu fomos resgatados por Jesus. E quando nós fomos resgatados por Jesus, nós fomos tornados filhos de Deus. Vamos continuar aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pode passar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na mesma esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui que eu queria que chegasse com você. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma liberdade que não pode ser categorizada em pode fazer ou não pode fazer. Mas numa liberdade que é participar da glória de Deus. Qual é a liberdade dos filhos de Deus? A liberdade da glória dos filhos de Deus. A nossa liberdade é estarmos livres da servidão da corrupção. Amados, as pessoas falam tão bonito, né, sobre limpar a corrupção do Brasil, tirar a corrupção de não sei de onde. E o pior é o cristão ir atrás disso. Nós somos a favor da limpeza de qualquer aspecto da sociedade, amados. Sim. Mas nós não podemos ser ingênuos e achar que promessas são mais importantes do que essa palavra diz. A palavra diz que os filhos da desobediência continuam em corrupção. Então a corrupção não vai simplesmente ser erradicada por quem quer que seja. Haverá um tempo em que Deus vai trazer a terra a juízo. Por quê? Porque a corrupção continua. Porque a corrupção está entranhada no gênero humano. E alguém que foi liberto por Cristo, alguém que conheceu a verdade e foi liberto por essa liberdade, saiu, deixou a servidão da corrupção e entrou na liberdade da glória dos filhos de Deus. Só que isso não significa que você possa garantir que a corrupção acabe em lugar nenhum. Mas a corrupção acabou na sua vida em nome de Jesus. A corrupção acabou na sua vida. E não é a corrupção política, não. Estou falando da corrupção geral.
da deterioração moral completa e plena, que está tomando conta e avassalando a sociedade. Nós estamos falando, amados, de uma liberdade da glória dos filhos de Deus, a liberdade da qual nós participamos hoje, porque fomos libertos da corrupção da carne, da corrupção do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É por isso que eu não consigo mesmo entender alguém que resolve deixar o ambiente santo da comunhão dos filhos de Deus para qualquer outro lugar que seja. Para qualquer outro lugar que seja. Não posso entender alguém que não queira ter comunhão com os santos, mas que queira comungar com quem quer que seja, que não recebeu esse espírito de liberdade dos filhos de Deus. Não consigo entender. Não consigo entender. Nós fomos libertos do pecado, da corrupção. E era neste ponto que eu queria chegar com vocês, amados. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a natureza, esse texto diz, toda a natureza está em corrupção. Está sofrendo os danos da corrupção do gênero humano, da queda humana. Toda a natureza está sofrendo, está em convulsão e aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo então, primeira epístola de João. Temos muitos textos sobre isso, amados, mas hoje o tempo nem vai nos permitir. Nós vamos então para a 1 de João, capítulo 3. Por isso, quando você pensar que você se sente às vezes aprisionado por não poder certas práticas, pense, de onde vem essa motivação? De onde vem a motivação para essas práticas? Talvez ela venha de uma seta de Satanás na sua mente. Ou quando alguém às vezes chega e tenta te incitar a práticas que são contrárias à palavra de Deus, quaisquer que sejam elas, amados. Quaisquer que sejam elas. Pense de onde vem essa pessoa e o que ela é na sua vida. Depois você coloque na balança quem Cristo é na sua vida e veja quem é mais importante. Eu me lembro que há alguns anos atrás tinha uma pessoa que sempre andava comigo, era um amigo próximo. Depois que eu me converti, algumas vezes ainda andamos juntos na rua e ele me futucava, me mostrando as mulheres. Olha. E eu olhava para o outro lado, propositalmente, para que ele entendesse que eu queria. Mas ele não entendeu. Uma vez, duas, eu fui e falei com ele assim, olha só, eu sou outra pessoa. Eu agora sou casado. Eu agora estou andando com Cristo. E eu não vou ficar olhando mulheres na rua, não tenho essa necessidade. Falei uma vez, duas, e a amizade foi rompida. Por quê? Porque o meu compromisso é com Cristo, seus princípios e valores, não é com quem quer que seja. Há amizades que talvez seja melhor você perder e cortar, amados. Há pessoas que não te fazem bem. Mas as pessoas ficam assim com medo religioso, pastor. Ah, mas se eu ofender uma pessoa, Deus vai me reprovar porque eu poderia ganhar essa pessoa para Jesus. Vamos parar com isso, irmão. Vamos parar de hipocrisia religiosa. Vamos parar com isso, porque tem pessoa que está te arrastando para o pecado e você está dizendo que está querendo converter. É mesmo o jovem, eu vou lá para o meio da rave para poder converter alguém lá. Vai nada. Tome vergonha na cara e se você vai para aquele lugar, vá sabendo que você vai porque quer ir. Não é porque você quer converter alguém que esteja lá. Isso é conversa fiada. Não. Amizades são importantes na nossa vida, mas elas não são mais importantes do que os princípios e valores do reino de Deus. Você pode ter um amigo ateu, não tem problema, desde que ele não interfira na sua religiosidade, desde que ele não interfira no seu relacionamento com Deus. Você pode ter um amigo de uma religião qualquer humana, desde que ele não tente doutrinar você para tirar você do caminho do Senhor. Que caso contrário, corte. É só um conselho. Talvez alguém esteja precisando ouvir isso aqui hoje. Que eu não ia nem falar isso. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Ei! Que fôssemos chamados filhos de Deus. Você pode chamar Deus de pai e dizer: Pai, eu estou aqui. Pai, eu... Que coisa maravilhosa. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se João julgou importante, inspirado pelo Espírito de Deus, dizer isto para as igrejas da época, eu acho que pelo menos uma vez por semana a gente deveria ler esse texto, não é, pastor? Talvez uma vez por dia. Memorizar. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós nem sabemos como será glorioso entrar na pátria celestial e ali termos um corpo glorioso. Nós não sabemos. Nós só temos expectativa, nós temos esperança, temos fé, temos confiança de que será muito melhor do que aqui. Mas ele diz assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Sabe como você poderá ver a Deus? Como? Entrando na dimensão de Deus. De que maneira as pessoas viram a Deus na Bíblia? Quando o lugar se tornou tão santo que Deus se manifestou ali. Quando houve uma teofania, Deus se manifestou em figura humana. Ou quando alguém foi levado, como Paulo foi levado, arrebatado ao terceiro céu, e ali ele viu coisas inefáveis, coisas extraordinárias. Você só pode ver a Deus como Ele é quando você entra na dimensão dEle, ou arrebatado em espírito, ou quando você foi levado permanentemente para Ele. Você entende isso? Assim como Ele é, o veremos. Não haverá mais nenhuma expectativa, assim, nenhuma especulação sobre como Deus é, mas haverá um encontro face a face, haverá um encontro olho no olho, haverá um encontro, porque nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 10. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Sabe, João queria que as pessoas tivessem algo palpável. Aquele que está comungando com a injustiça não é filho de Deus. Aquele que não está comungando com seu irmão não é filho de Deus. Aquele que não ama seu irmão não é filho de Deus. Porque o amor foi revelado ao nosso coração e ele transborda, ele enche. Então, amados, esta é uma noite de confronto com a palavra de Deus. É uma noite de confronto com a palavra de Deus. E quando nós somos confrontados com a palavra, não há outra coisa senão o arrependimento e a fé, se há algo de nos arrependermos. A liberdade dos filhos de Deus é o fato de que nós fomos totalmente arrancados do lamaçal do pecado. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, quando você andar nesta terra, vivendo esta vida que Deus está te possibilitando viver, glória a Ele, seja com fome ou com a barriga cheia, lembre-se, você foi arrancado do pecado para viver a glória dos filhos de Deus. Com emprego ou desempregado, lembre-se, você foi arrancado do pecado para viver a glória dos filhos de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou padecendo alguma enfermidade, tudo isso é transitório. Ter dinheiro é transitório e ter escassez também. Em todas essas coisas nós precisamos às vezes ser experimentados, como Paulo diz em Filipenses 4, depois ele chega a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele foi experimentado em tudo. Então a nossa liberdade consiste no fato de que Deus nos libertou por meio de Jesus Cristo, e essa liberdade nos coloca andando nessa terra sem medo algum. Você não precisa ter medo do inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Entende?
Você não precisa ter medo do inferno. Você não precisa ter medo da morte. Não significa que você vai andar irresponsavelmente, mas você não precisa ter medo da morte. Porque quando a morte chegar para mim, será um passaporte para a eternidade com Deus. Quando a morte chegar para você, será um passaporte para a eternidade. Nós vamos fazer falta aqui? Se Deus quiser, sim. Mas nós estaremos na glória com o Senhor. Nós estaremos com Ele. Então a liberdade que nós temos hoje é que nós não precisamos andar escravizados pelo medo da morte, pelo medo do inferno, pelo medo do fracasso, por medo algum. Nós não precisamos andar nessa terra abaixando a cabeça de tal maneira que sempre parece que nós somos subservientes. Não. Nós podemos andar nessa terra de cabeça erguida, com alegria no coração, com um sorriso estampado no rosto, dizendo: eu sou filho de Deus, porque Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o seu reino de amor. Eu não sei se isso é importante para você. Realmente, amado, eu não sei o quanto disso que eu estou falando é importante para você. Mas quando você reconhece como o mundo está indo cada vez mais fundo no lamaçal do pecado, e você reconhece quão terríveis são as coisas que estão acontecendo, e você percebe que Deus te tirou, te livrou, você só pode glorificar a Ele. E aí quando alguém vem nos confrontar dizendo que nós não somos livres, não é livre quem não tem essa liberdade de rejeitar o pecado. Então não é livre mesmo. Gálatas 4:6 diz assim, não precisa nem colocar não, vamos terminar agora. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Novamente Paulo fala a outra igreja. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual se clama Abba, Pai. E 3:26 ele fala assim: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Vos vestistes de Cristo. Pode se colocar em pé? Eu vou repetir esse texto, eu vou até pedir para você fechar os seus olhos. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vós todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Gálatas 3:26. Você se vestiu de Cristo. Ah, meu irmão, não sei realmente se isso é importante para você. Mas sabe, eu andei escravizado, perdido, completamente perdido. Às vezes se eu lembro de alguma coisa daquela fase da minha vida, eu tenho vergonha. E você não vai me ver fazendo pregação dizendo tintim por tintim o que eu fazia. Porque se eu não quero lembrar dessas coisas, não quero nem dizer para alguém. Basta que as pessoas saibam que no momento da minha vida eu estive mergulhado no lamaçal do pecado. E foi terrível. E era um caminho de morte. Mas eu achava que estava tudo bem, eu achava que era livre. Mas só conheci a verdadeira liberdade quando eu pude começar a andar com Deus. Há coisas hoje que você precisa deixar de lado, irmãos, aos pés da cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Alguns medos que hoje você vai colocar aos pés de Jesus. Nós temos alguns minutos. E eu quero que você, nesta noite, sonde o seu coração. Alguns têm medo. Eu conheci um homem que declarou para mim: eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro. Muito medo. Por isso eu não gasto com nada, não vivo. E que triste é você ter dinheiro e não usufruir daquilo que Ele pode te dar de bem.
mas ele não usufruía porque tinha medo de perder. Medo. Algumas pessoas têm medo da morte, outras pessoas têm medo do inferno. Outras pessoas estão vivendo um luto que não cessa. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Parece que nunca vai passar. Em nome de Jesus, você foi chamado por Deus para viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. Seu luto pode ter fim hoje em nome de Jesus. Coloque diante da cruz de Cristo as suas dores, o seu sofrimento. Se você andou em pecado, ninguém sabe, mas Deus sabe. Esta é uma noite de conserto. Coloque isso diante do Senhor. Arrependa-se verdadeiramente. O Senhor vai limpar a sua vida, vai te colocar novamente na direção que você precisa seguir. Pode ser que nesta noite alguém esteja vacilante na fé porque se sente inclinado a fazer as práticas que o mundo faz, e você se acha aprisionado pela igreja porque a igreja não permite que você faça aquilo que você gostaria de fazer conforme o mundo. Ei, eu quero te falar, não vamos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Em nome de Jesus, esse pensamento cai por terra hoje. Você não está aprisionado pela igreja, você está livre por Cristo. Você foi liberto por Cristo, e esta inclinação para fazer o mal, ou a maquinação para o pecado, cai por terra, porque é uma tentativa de sedução de Satanás, que não terá mais poder sobre a sua vida. Eu vim aqui dizer que nós fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, você vai colocar diante do Senhor a sua dor, e vai dizer: Senhor, eu não aguento mais. Melhor dizendo, você nem vai dizer: Senhor, eu não aguento mais, porque o servo chama o Senhor, e o Senhor é mesmo. Mas eu quero que você tenha mais intimidade. E você ouviu uma palavra hoje que disse que você é filho. Você vai dizer: Pai, eu não aguento mais carregar este fardo, não aguento mais carregar esta dor, não aguento mais carregar este pecado, ou não aguento mais carregar este luto, não aguento mais carregar esta enfermidade, não aguento mais carregar essa desilusão, essa decepção. Oh, meu Deus! Fale com Deus agora, entregue a Ele esta questão em nome de Jesus. Eu quero orar. E enquanto eu oro, você ora também e apresenta a Deus a sua vida. E se alguém entre nós nunca tinha feito um compromisso genuíno com Deus em Cristo, mas o Espírito da graça toca o seu coração hoje, e somente se isso estiver acontecendo com você, somente se estiver acontecendo com você, que o seu coração foi compungido pelo Espírito de Deus, que agora você é filho de Deus. Se isso estiver acontecendo com você, seja grato a Deus e peça perdão pelos seus pecados, e diga: Senhor, eu quero servir ao Senhor e quero ser teu filho. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja reunida, e muitas outras pessoas que nos assistem, ó Pai, e que podem estar em uma dessas circunstâncias, ou até uma outra que a gente nem sabe. Pessoas que estão comprimidas e apertadas pelas situações da vida, que estão se sentindo aprisionadas, ó Pai. Mas nós lembramos que quando teus filhos, o apóstolo Paulo e Silas, estavam presos em cadeias e prisões, eles louvavam ao Senhor, porque o seu coração estava livre, e eles estavam vivendo a liberdade dos filhos de Deus, embora aprisionados, e o Senhor desfez aquelas cadeias. Meu Deus, em nome de Jesus, venha desfazer as cadeias aqui, ó Pai, de pessoas que estão colocando diante do Senhor a sua vida, diante do Senhor a sua dor, diante do Senhor, ó Pai, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa vida seja tocada pelo Senhor e liberta, completamente liberta, em nome de Jesus. E nós todos te agradecemos, ó Pai, porque pelo teu amor o Senhor nos resgatou e nos trouxe até a tua presença, como filhos amados, como filhas amadas.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não ande nessa vida como se você carecesse da aprovação das pessoas, do amor das pessoas. Tudo isso é importante, mas você tem o amor de Deus, e Deus aprovou a sua vida quando Ele entregou a vida de Jesus pela sua. Você foi justificado por Deus. Por isso ande nesta terra como quem não está em carência, mas quem está suprido pelo amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre todos. Príncipes e princesas do eterno Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Tome assento. Eu quero aqui agradecer a Deus por sua vida. Você que está aqui no templo, ore pelos irmãos que estão viajando, e são muitos que estão viajando, não esqueçam. E agradecer, irmãos, mais um mês se passou, e por graça e misericórdia de Deus, todos os nossos 20 missionários receberam o seu salário certinho. Enviamos para Moçambique mais 60 Bíblias, ou seja, já enviamos 120 Bíblias. E este mês agora, nós temos um desafio maior. Porque para o pastor Elídio se deslocar de onde ele mora para onde ele vai levar as Bíblias é mais de 1000 quilômetros. Então ir lá levar 60 Bíblias não compensa. Então eu coloquei na rede de transmissão. Eu sei que irmãos que já ajudam e ajudam muito, recebe e talvez pense, mas o pastor não para de pedir para missões. Eu estou pedindo para aquele que não está colaborando, aquele que não está inserido nesse contexto, porque há várias formas de você colaborar com a obra missionária. E eu creio, porque pastores de outras igrejas, do Ministério de Madureira, de outras cidades, também estão se mobilizando para ajudar com as Bíblias. E eu creio que nós vamos mandar para lá esse mês, pelo menos 200 Bíblias. Amém? E eu quero louvar a Deus, irmãos, porque esse mês, os que precisaram de socorro, inclusive uma das nossas igrejas teve uma chuva muito forte lá, e um irmão da nossa igreja, um servo de Deus, teve a sua casa alagada, perdeu tudo. E o pastor da igreja me ligou preocupado. Eu falei, irmão, vá lá, veja o que ele precisa, vai lá na loja, porque nós não vamos deixar o irmão passando necessidade. Você vai fazer um comunicado da rede de transmissão. Se alguém tem alguma coisa para doar, amém. E se não, nós vamos comprar o que ele necessita, porque nós vamos deixar ele desamparado. E ele foi socorrido. Você pode aplaudir a Jesus? Porque é uma hora difícil, irmão, quando você vê as suas coisas se perder e você ficar sem o básico. Abre para mim aqui, filho, obrigado. Então, é uma necessidade da igreja socorrer em todas as áreas, para que nenhum dos nossos irmãos padeçam de necessidade de coisa alguma, em nome de Jesus. Muito bem, agora você que está em casa, fica na paz de Jesus, porque agora nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe, te guarde. Você recebeu a poderosa palavra de Deus, a palavra que edifica, e aprender sobre esse poder de filho é algo muito rico para aqueles que entendem o poder de ser príncipe de Deus, de ser princesa de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nossa secretária